A minha filha me apresentou para a família rica do noivo como se eu estivesse morta. Disse a eles que era órfã, que tinha perdido a mãe cedo, que tinha se criado sozinha. E eu descobri isso sentada na minha cozinha simples, curvada na minha máquina de costura, a mesma máquina que costurou cada real que pagou a faculdade dela. Ela veio na minha casa, aquela tarde, e falou sem me olhar nos olhos: "Mãe, some da minha vida. Para a família do Eduardo você não existe. Eu não posso deixar que eles saibam que eu venho daqui, dessa casa, dessa vida. Some, por favor. Deixa eu ter a minha chance." Some. Como se uma mãe pudesse sumir. Como se 19 anos de sacrifício pudessem ser apagados com uma palavra, para não estragar a entrada dela num mundo de gente rica. Eu não briguei, não implorei. Eu só olhei para minha filha, a menina que eu criei sozinha, e entendi uma coisa que me quebrou por dentro. Ela tinha vergonha de mim, da minha casa, das minhas mãos calejadas, da minha máquina de costura. Ela achava que a origem humilde dela era uma mancha a esconder, e eu era o rosto dessa mancha. Mas ela cometeu um erro no cálculo dela. Ela me tratou como se eu estivesse morta. E eu estava, e estou, muito viva. Não perde o final dessa história, porque o que aconteceu quando a verdade sobre mim veio à tona naquela família rica mudou a vida da minha filha para sempre. Meu nome é Terezinha. Tenho 57 anos. E eu fui uma mãe apagada pela própria filha, até o dia em que estar viva se transformou na maior de todas as vitórias. Deixa eu te contar como eu criei a Larissa, para você entender o tamanho do que ela jogou fora. Eu engravidei aos 27 anos, e o pai da Larissa foi embora antes de ela nascer. Nunca mais deu notícia, nunca mandou um centavo, nunca quis saber. Então, desde o primeiro dia, foi só eu e ela contra o mundo. Eu, uma costureira de bairro, com uma máquina velha, um cômodo alugado e uma filha para criar sozinha. E eu criei. Deus sabe como eu criei. O pai da Larissa nunca fez a menor falta em termos de exemplo, mas fez uma falta imensa em termos de sustento. Era eu, sozinha, tendo que ser mãe e pai, tendo que ganhar o pão e ainda embalar o sono, tendo que ser firme e ser colo ao mesmo tempo. E eu tinha um cuidado enorme com uma coisa. Eu nunca deixei a Larissa sentir que faltava algo. Quando os coleguinhas dela iam para festas com roupas novas, eu costurava de madrugada uma roupa para ela que era mais bonita que a comprada, para ela nunca se sentir menos. Quando faltava dinheiro para o passeio da escola, eu fazia hora extra costurando para 3 clientes para ela poder ir. Eu blindei aquela menina da nossa pobreza com o meu próprio suor, para que ela pudesse ter uma infância digna. A ironia cruel é que foi exatamente essa blindagem que mais tarde fez ela achar que a pobreza era uma coisa distante, feia, que só pertencia à mãe, e não a ela. Eu costurava de sol a sol. Fazia bainha, ajustava vestido, remendava a calça, fazia enxoval, tudo o que aparecia. As minhas mãos, que hoje têm as marcas de cada picada de agulha, foram a única renda daquela casa por 19 anos. Teve noite que eu costurei até de madrugada, com os olhos ardendo, para entregar uma encomenda no prazo e ter o dinheiro do material escolar da Larissa. Teve inverno que eu não comprei casaco para mim para comprar o dela. Teve prato que eu dividi dizendo que não estava com fome, só para ela comer o suficiente. E eu nunca reclamei, porque a Larissa era a minha vida inteira, o meu orgulho, o meu motivo. Eu olhava para aquela menina e sonhava alto por ela. Sonhava que ela tivesse tudo o que eu não tive, que ela estudasse, que ela fosse alguém, que ela não precisasse costurar de madrugada como a mãe. E eu costurei cada real desse sonho. A faculdade da Larissa, minha gente, foi paga com pano, linha e agulha. Cada mensalidade dela saiu daquela máquina de costura. Eu me lembro de detalhes que hoje apertam o meu coração. Lembro da Larissa criança, sentada no chão ao lado da minha máquina, fazendo o dever de escola enquanto eu costurava, e as duas conversando sobre o futuro dela. Ela dizia: "Mãe, quando eu crescer, eu vou te comprar uma casa grande. A senhora nunca mais vai precisar costurar." E eu ria,
com os olhos cheios d'água, achando que estava criando um anjo. Lembro de vender o meu par de brincos de ouro, a única joia que eu tinha, herança da minha mãe, para pagar o cursinho pré-vestibular dela. Lembro de andar quilômetros a pé para economizar a passagem e comprar o material da faculdade dela. Cada renúncia minha eu fazia com um sorriso, porque na minha cabeça eu não estava perdendo nada, eu estava investindo na felicidade da minha filha. Eu não tinha ideia de que estava, sem querer, criando uma pessoa que um dia teria vergonha exatamente das mãos que a ergueram. E eu preciso te fazer uma confissão sincera, porque faz parte da verdade dessa história. Talvez, no meu amor cego, eu tenha errado em uma coisa. Eu dei tudo a Larissa, mas eu esqueci de fazer com que ela desse valor ao esforço por trás desse tudo. Eu quis poupar ela de tudo que era duro, e sem querer criei uma filha que achava que a vida boa era um direito, e não uma conquista construída com sacrifício. Eu criei uma princesa dentro de uma casa de costureira, e a princesa cresceu achando que o castelo dela era em outro lugar, longe da mãe que a coroou. Guarda essa máquina na memória, porque ela é o coração dessa história. A Larissa cresceu, se formou, e eu fui a mãe mais orgulhosa do mundo no dia da formatura dela. Eu costurei um vestido especial para mim para ir à cerimônia, o meu melhor vestido. E chorei do começo ao fim vendo a minha filha, de beca, receber o diploma que eu tinha pago com as minhas mãos. Naquele dia, eu achei que tinha valido cada noite sem dormir. Foi depois da formatura que ela começou a mudar. Ela arrumou um bom emprego, começou a conviver com gente de outro nível e, aos poucos, eu fui vendo a minha menina ficar diferente. Ela começou a ter vergonha de me trazer visita em casa. Começou a corrigir o meu jeito de falar. Começou a implicar com a minha máquina de costura na sala, dizendo que era coisa de pobre, que ficava feio. E aí ela conheceu o Eduardo, um rapaz de família rica, gente de dinheiro antigo, dessas que a Larissa sempre sonhou em fazer parte. E foi como se, no Eduardo, ela visse o passaporte para o mundo que ela achava que merecia. Ela se agarrou àquele namoro com uma ambição que me assustava, porque não parecia amor. Parecia uma escalada social. Para um instante e pensa comigo, porque isso dói em muita mãe que está me ouvindo. Você já se sacrificou tanto por alguém que no fim teve vergonha de você? Escreve aqui embaixo. Porque poucas dores no mundo são maiores do que a de ser rejeitada por quem a gente amou mais do que a própria vida. Os sinais de que a Larissa ia me apagar vieram devagar, e cada um foi uma facada silenciosa. O primeiro foi quando ela parou de me convidar para as coisas. Aniversários dela, jantares, eventos onde ia ter gente da família do Eduardo. Ela arrumava sempre uma desculpa. Vai ser chato para você, mãe. Você não vai conhecer ninguém. Não é o seu ambiente. Traduzindo, ela não queria a mãe costureira ao lado dela na frente dos ricos. O segundo sinal foi quando ela me pediu para não ligar para ela quando ela estivesse com o Eduardo ou com a família dele. Disse que atrapalhava, que ela ia me ligar depois. Aos poucos, eu, que sempre fui o centro da vida da minha filha, fui virando uma coisa escondida, um segredo, uma parte da vida dela que não podia aparecer. O terceiro sinal, o que me abriu os olhos de vez, foi uma conversa que eu ouvi sem querer. A Larissa estava no telefone com uma amiga, no quarto, e eu passei pela porta e ouvi ela dizendo: "Imagina se a mãe do Eduardo descobre de onde eu venho. Ela nunca ia aceitar. Eu preciso dar um jeito na minha mãe." Dar um jeito na minha mãe, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Uma pendência, um obstáculo entre ela e a vida rica que ela queria. Eu fingi que não ouvi. Voltei para minha máquina de costura e continuei costurando, com as lágrimas caindo no pano. Mas eu já sabia, naquele momento, que o dia da minha sentença estava chegando. Antes de eu te contar sobre esse dia, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história está tocando você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história de mulher que foi humilhada e reencontrou o próprio valor, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece uma mãe que se sacrificou a vida inteira pelos filhos, compartilha esse vídeo com ela, porque ela precisa saber que o valor dela não depende do reconhecimento de ninguém. E o e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está no primeiro comentário fixado, de presente,
escrito para toda mulher que deu tudo e recebeu tão pouco. O dia chegou uns meses antes do casamento. A Larissa veio em casa e eu vi na cara dela que não era uma visita boa. Ela sentou e me disse aquilo que eu já contei para você lá no começo, que eu tinha que sumir, que ela tinha contado para a família do Eduardo que era órfã, que a mãe tinha falecido, que se eu aparecesse, ia destruir tudo, que era só eu deixar ela viver a vida dela e cada um seguia o seu caminho. Eu perguntei, com a voz mais calma que eu consegui, uma única coisa. Larissa, você tem tanta vergonha assim de mim? E ela respondeu, sem hesitar, com uma frieza que eu não reconhecia na minha própria filha. Tenho, mãe, eu tenho. A gente é de mundos diferentes. Eu me esforcei demais para sair dessa vida. Não me faz voltar para ela. Sair dessa vida. A vida que eu construí para ela com sangue e agulha. A vida que a fez virar quem ela era. Ela chamava de essa vida com um desprezo que me feriu mais do que qualquer palavra. Eu não gritei. Eu não chorei na frente dela, embora por dentro eu estivesse me despedaçando. E sabe, teve um instante ali que eu quase fraquejei do jeito errado. Uma parte de mim, aquela parte que ainda se enxergava só como serva dos sonhos da filha, quase disse: "Tá bom, filha, faz o que for melhor para você, esquece de mim." Porque era isso que eu fazia a vida inteira, me apagar para ela brilhar. Mas naquele momento, olhando para aquela menina que eu criei virar uma pessoa capaz de me pedir para morrer numa história, alguma coisa em mim se recusou a desaparecer de vez. Eu só disse: "Tá bom, Larissa. Se é isso que você quer, eu não vou aparecer." Uma mãe não estraga a felicidade de um filho, nem quando esse filho está errado. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu não morri. Eu estou viva. E um dia você vai lembrar disso. Ela não entendeu o peso do que eu falei. Foi embora, aliviada, sem nem me abraçar. Deixou a mãe para trás como quem deixa um móvel velho na calçada. Ela não sabia que aquela frase, "eu estou viva", ia se tornar mais tarde a virada de toda essa história. Eu vou te abrir o coração sobre os meses que se seguiram, porque foi o período mais escuro da minha vida. Não é a mesma coisa ser abandonada por um marido e ser negada por um filho. Marido a gente escolhe, e às vezes escolhe errado. Mas filho é a gente que faz, que cria, que carrega. Ser rejeitada pela própria filha, ser tratada como uma vergonha por quem eu tirei leite da boca para criar, isso partiu dentro de mim algo que eu jurei que nunca mais ia colar. Teve uma noite que me derrubou por completo. Era o dia do meu aniversário, o primeiro depois de ela me mandar sumir. Por 56 anos, a Larissa nunca tinha esquecido o meu aniversário. Sempre uma ligação, um bolo, um abraço. E naquele ano, o telefone não tocou. Eu fiquei sentada na minha cozinha a noite inteira, olhando para o celular mudo, esperando uma mensagem que eu sabia, no fundo, que não ia chegar. E não chegou. Passei o meu aniversário sozinha, com a certeza mais dolorosa que uma mãe pode ter, a de que, para a própria filha, eu já não existia. Aquela noite eu chorei como eu nunca imaginei que fosse capaz de chorar. Não era só tristeza, era luto. Eu estava enterrando, viva, a relação com a única filha que eu tinha. Teve dias em que eu não conseguia nem levantar da cama. Eu olhava para minha máquina de costura, aquela que tinha pago a faculdade dela, e me perguntava para que tinha servido tanto sacrifício. Eu tinha dado a minha vida inteira para fazer a Larissa subir. E ela usou essa subida para me deixar lá embaixo, escondida, como uma vergonha. A pergunta que mais doía era: onde foi que eu errei? Será que eu criei uma filha ambiciosa demais? Será que, de tanto querer dar tudo a ela, eu esqueci de ensinar a ela o valor de onde ela veio? Mas no meio dessa escuridão toda, aconteceu uma coisa que começou a me trazer de volta. E foi a coisa mais simples do mundo: as minhas clientes. As mulheres do bairro, para quem eu costurava havia anos, começaram a aparecer, uma a uma, quando souberam que eu estava mal. Elas não sabiam da história com a Larissa, mas sabiam que a dona Terezinha estava triste. E elas vinham, sentavam comigo, tomavam um café, me contavam da vida. Eu percebi que, enquanto a minha própria filha me tratava como um nada,
Aquelas mulheres simples me tratavam como alguém que importava. E foi aí que eu comecei a entender. Talvez o meu valor nunca tenha dependido do reconhecimento da Larissa. Talvez eu sempre tenha valido, e só tivesse esquecido disso porque estava ocupada demais, medindo o meu valor pelo amor de uma filha que parou de me amar direito. Eu decidi que não ia morrer por dentro, que se a minha filha me queria morta para a vida dela, eu ia fazer o contrário. Eu ia viver, e viver bem. Eu voltei a costurar com vontade, não mais por obrigação, mas por amor ao que eu fazia. E foi aí que a vida começou a me devolver, aos poucos, tudo o que a Larissa tinha tentado me tirar. Uma cliente minha, uma senhora que eu costurava havia anos, tinha uma filha que ia abrir uma loja de roupas femininas, dessas mais finas, com peças exclusivas. E essa moça precisava de uma costureira de mão cheia, de confiança, para fazer os ajustes e algumas peças sob medida. A senhora me indicou. Eu, a costureira de bairro que a minha filha tinha vergonha, comecei a costurar para uma loja fina da cidade. As minhas mãos, aquelas que a Larissa achava um símbolo de pobreza, começaram a ser elogiadas por gente que entendia de costura de verdade. Aos 57 anos, eu descobri que o que eu sempre fiz por necessidade era, na verdade, um talento raro. O meu trabalho começou a aparecer. As peças que eu ajustava, os vestidos que eu fazia, começaram a ser notados. E sem eu planejar, o meu nome começou a circular num meio que eu nunca imaginei alcançar. O meio das famílias ricas da cidade, que valorizam uma boa costureira sob medida como um tesouro. Eu me lembro do dia em que eu recebi o meu primeiro pagamento por uma peça sob medida numa quantia que, antes, eu levava um mês inteiro para ganhar. Eu segurei aquele dinheiro na mão e chorei. Não pela quantia, mas pelo significado. Aquele dinheiro dizia que as minhas mãos, que a Larissa achava vergonhosas, valiam ouro para quem sabia enxergar. E teve uma coisa linda. Eu passei a ser tratada com um respeito que eu nunca tinha experimentado. As clientes ricas me chamavam de a artista, me pediam conselho, admiravam o meu talento. Eu, que passei a vida achando que era só uma costureira de bairro, descobri, aos 57 anos, que era uma artesã, uma profissional respeitada, uma mulher de valor. E o mais irônico de tudo foi justamente entrando no mundo dos ricos, pela porta da frente e pelo meu mérito, que eu me sentia mais orgulhosa da minha origem humilde, enquanto a minha filha, no mesmo mundo, se afundava tentando escondê-la. A ironia começava a se desenhar, mas eu ainda não fazia ideia do tamanho dela. Agora, deixa eu te contar como a verdade veio à tona, porque foi a vida escrevendo uma justiça tão perfeita que, se eu inventasse, ninguém acreditaria. A mãe do Eduardo, a sogra da Larissa, se chamava Dona Cleonice. E Dona Cleonice, apesar de rica, não era o tipo de mulher que a Larissa imaginava. A Larissa achava que gente rica só valoriza dinheiro e aparência. Mas Dona Cleonice era uma mulher de outra estirpe, uma senhora que tinha vindo de baixo também, que só tinha enriquecido na vida adulta e que valorizava, acima de tudo, o caráter das pessoas. E tem uma coisa que Dona Cleonice prezava mais do que qualquer outra: o respeito de um filho pelos pais. Para ela, quem não honra quem o criou não presta, por mais educado e bonito que seja. E foi aí que os caminhos se cruzaram do jeito mais inesperado. Dona Cleonice, que adorava roupa sob medida, ouviu falar de uma costureira excelente que estava fazendo sucesso na cidade. E um belo dia ela me procurou, sem nenhuma das duas saber quem a outra era. Ela me contratou para fazer umas peças para ela. E eu comecei a costurar para a própria sogra da minha filha, sem que nenhuma das duas soubesse do laço que já existia entre a gente. A gente se deu bem na hora. Dona Cleonice era uma mulher simples no coração, apesar do dinheiro, e ela gostou de mim, do meu trabalho, do meu jeito. A gente conversava enquanto eu tirava as medidas dela e criou uma amizade de verdade. Ela me contava da vida dela e um dia, feliz da vida, ela me contou que o filho dela, o Eduardo, ia se casar. Contou da noiva, uma tal de Larissa, uma moça formada, muito educada. Coitada, órfã, perdeu a mãe cedo,
se criou sozinha. Órfã, perdeu a mãe cedo. Eu fiquei com a boca de alfinetes na mão, congelada, ouvindo a sogra da minha filha me contar, sem saber, que a minha filha tinha me matado numa história. Eu tive uma escolha naquele momento, e eu quero que você preste atenção, porque essa escolha diz tudo sobre a diferença entre mim e a minha filha. Eu podia ter feito um escândalo. Podia ter contado tudo para Dona Cleonice ali, com raiva, expondo a Larissa, destruindo o casamento dela, me vingando. Eu tinha o poder de detonar a vida da minha filha com uma única frase. Mas eu não fiz isso, porque mesmo depois de tudo, eu ainda era mãe. E uma mãe, mesmo ferida, não destrói o filho. Então eu não disse nada naquele dia. Eu terminei o trabalho, me despedi da Dona Cleonice com um sorriso e fui para casa carregando aquele peso sozinha. Eu decidi que não seria eu a expor a Larissa. Se a verdade tivesse que vir à tona, que viesse pelas mãos do destino, não pelas minhas. E o destino, minha gente, tem um senso de justiça que a gente não tem. Porque poucas semanas depois, Dona Cleonice, encantada com o meu trabalho, fez questão de uma coisa. Ela quis que eu fizesse o vestido de um evento importante da família. E que evento era esse? Uma festa de noivado. O noivado do filho dela, o Eduardo, com a tal Larissa. Dona Cleonice queria que a sua costureira maravilhosa fizesse não só o vestido dela, mas conhecesse a futura nora, para talvez fazer o vestido de casamento também. Ela me convidou para ir à festa de noivado da minha própria filha, a festa da qual eu tinha sido proibida de participar. Eu ia entrar por aquela porta, não como a mãe escondida, mas como a costureira renomada e convidada de honra da sogra rica. A vida tinha virado o jogo sozinha, e eu não tinha movido um dedo. Eu passei a noite anterior sem dormir, te confesso. Não por vingança, mas por um turbilhão de sentimentos. Uma parte de mim tinha pavor de reencontrar a Larissa e ver de novo aquele desprezo no rosto dela. Outra parte, a parte de mãe que nunca morre, ainda sentia uma pontada de esperança boba de que, ao me ver, a minha filha me abraçasse e dissesse que tinha se arrependido. E teve uma terceira parte, a mais assustadora, que sentia uma paz estranha, porque eu sabia que, acontecesse o que acontecesse naquela festa, eu não teria feito nada de errado. Eu não ia entrar lá para expor ninguém. Eu ia entrar de cabeça erguida, como a profissional que eu tinha me tornado, e deixar que a verdade fizesse o trabalho dela. Sabe, existe uma força imensa em não ter nada a esconder. Enquanto a Larissa vivia aterrorizada com o seu segredo, eu podia entrar por qualquer porta do mundo, porque eu não tinha mentira nenhuma para me trair. A honestidade, no fim, é a roupa mais confortável que existe. Eu fui. E eu não vou mentir que o meu coração não estava aos pulos. Eu entrei naquela festa linda, cheia de gente rica, ao lado da Dona Cleonice, que me apresentava com orgulho. Essa é a Terezinha, a costureira mais talentosa que eu já conheci. Vocês precisam ver o trabalho dela. E então, a Larissa me viu. Eu nunca vou esquecer o rosto da minha filha naquele momento. Ela estava linda, no meio da festa dela, cercada da família rica que ela tanto lutou para conquistar. E ela me viu entrar, ao lado da sogra, sendo tratada como convidada especial. O sangue sumiu do rosto dela. Ela ficou branca, os olhos arregalados de pavor, porque ela sabia que a mãe que ela tinha declarado morta acabava de entrar viva na festa, de braço dado com a última pessoa que podia descobrir a verdade. Dona Cleonice, toda feliz, começou a fazer as apresentações. Larissa, querida, vem cá, deixa eu te apresentar a Terezinha, a costureira que eu tanto falei. Ela vai fazer o seu vestido de casamento. E a Larissa, tremendo, teve que apertar a mão da própria mãe na frente de todos, fingindo que a gente não se conhecia, com o terror estampado no rosto de que eu abrisse a boca. Aquele aperto de mão eu vou levar para sempre. A mão da minha filha estava gelada, tremendo dentro da minha. E eu, que embalei aquela mão quando era um bebê, que ensinei aquela mão a segurar o lápis, que guiei aquela mão nos primeiros passos, agora apertava aquela mão como se fôssemos duas estranhas. Os olhos da Larissa imploravam, num pânico mudo. Não fala, mãe. Por favor, não fala. E eu, sabe o que eu senti no meio de tudo aquilo? Não foi o desejo de vingança que eu poderia ter sentido.
Foi uma pena imensa da minha filha. Pena de ver a pessoa que eu mais amo no mundo tão pequena, tão amedrontada, tão escrava de uma mentira que precisava tremer de medo no que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. A ambição tinha transformado a minha menina numa prisioneira do próprio segredo. E prisão nenhuma é pior do que a que a gente constrói com as próprias mentiras. Eu apertei a mão dela, sorri com serenidade e disse apenas: "Muito prazer, Larissa. Parabéns pelo noivado. Você está linda." E soltei a mão dela. Cada palavra minha era verdadeira e, ao mesmo tempo, uma faca de 2 gumes que só nós duas entendíamos. Eu não a expus, mas eu também não neguei quem eu era. Eu fui simplesmente digna. E às vezes, a dignidade silenciosa diz mais do que 1000 acusações. E aqui, minha gente, foi onde a coisa realmente aconteceu. Porque a verdade tem um jeito de vir à tona mesmo quando a gente não força. Foi a dona Cleonice, sem querer, que puxou o fio. Ela, tentando ser gentil, disse: "Terezinha, que coincidência linda! Você e a Larissa têm até um jeito parecido, poderiam ser da mesma família." E deu uma risada. E aí uma tia do Eduardo, que estava perto, comentou: "É mesmo, os olhos são iguais." E as pessoas começaram a reparar, aquela coisa de festa, aquele burburinho. E a Larissa, encurralada, com o rosto em pânico, não sabia o que fazer. Foi quando a dona Cleonice, ainda sem entender nada, me perguntou de brincadeira: "Terezinha, você não tem uma filha da idade da Larissa, tem?" E eu olhei para minha filha. Olhei bem no fundo dos olhos dela. E eu vi ali, no meio do pavor, uma coisa que me quebrou. Eu vi a menina que eu criei. A menina que dormia no meu colo enquanto eu costurava de madrugada. E naquele instante eu tive de novo o poder de destruí-la ou de poupá-la. E mesmo depois de tudo, eu escolhi ser mãe até o fim. Eu não a expus. Eu disse para Dona Cleonice com um sorriso sereno: "Tenho sim, Dona Cleonice. Uma filha que eu amo mais do que tudo nesse mundo, mas ela seguiu o caminho dela e a gente se afastou. A vida é assim às vezes." E deixei no ar, sem apontar o dedo para ninguém. Naquele instante, olhando para Larissa branca de pavor no meio da festa dela, eu poderia ter tido a minha vingança perfeita. Uma frase minha, e a mentira toda dela viria abaixo na frente de todos. E eu confesso que por um segundo, a parte ferida de mim quis fazer isso. Quis que ela sentisse na pele a humilhação que ela me impôs. Mas aí eu olhei para ela e vi, atrás da mulher ambiciosa, a bebê que dormiu no meu colo, a criança que fazia dever ao lado da minha máquina. E eu entendi que a minha maior vitória não seria destruí-la. Seria continuar sendo, mesmo depois de tudo, a mãe digna que ela um dia teve vergonha de ter. Vingança teria me rebaixado ao nível da mesquinhez dela. A grandeza foi ficar calada e deixar que a verdade, que já estava solta pela festa, fizesse sozinha o serviço. Mas a dona Cleonice não era boba. E o pânico da Larissa era grande demais para passar despercebido. Naquela noite, depois da festa, Dona Cleonice juntou as peças. O rosto igual, os olhos iguais, o pavor da Larissa, a coincidência boa demais. Ela, que era esperta, foi conversar com o filho, e a verdade toda desmoronou. A Larissa foi confrontada, e não teve como negar. Ela teve que admitir, na frente da família do noivo, que a mãe que ela declarou morta estava viva, que ela tinha inventado ser órfã, que ela tinha negado, escondido e mandado sumir a própria mãe, uma mãe que a criou sozinha, costurando, por vergonha da origem humilde. E aconteceu exatamente o que a Larissa mais temia, só que pelo motivo contrário do que ela imaginava. Ela sempre achou que a família rica ia rejeitá-la, se descobrisse a origem pobre. Mas Dona Cleonice não rejeitou a Larissa por ela ser pobre. Dona Cleonice se horrorizou com a Larissa por ela ter negado a própria mãe. Para Dona Cleonice, uma mulher que tem vergonha de uma mãe que se sacrificou daquele jeito, uma mulher capaz de declarar a própria mãe morta por ambição, não tinha o caráter que ela queria para dentro da família dela. A origem humilde da Larissa nunca foi o problema.
O problema foi a alma pequena que ela desenvolveu ao tentar escondê-la. Ela passou anos com medo de ser rejeitada pela pobreza e, no fim, foi rejeitada pela falta de caráter. A coisa que ela mais tentou esconder, a mãe costureira, era justamente a coisa mais digna dela. E a coisa que ela achou que ia impressionar, a ambição fria, foi o que a condenou. Eu soube, pela dona Cleonice, como foi a conversa dela com a Larissa naquela noite. Ela não gritou, não humilhou. Ela só olhou para minha filha e perguntou uma coisa que, segundo ela, deixou a Larissa sem chão. Minha filha, você declarou a sua mãe morta para entrar na minha família. Me diz, que garantia eu tenho de que no dia em que a minha família te incomodar, você não vai fazer o mesmo com a gente? Quem é capaz de negar quem deu a vida por ela é capaz de negar qualquer um. E a Larissa não teve resposta. Por que não tem resposta? A dona Cleonice, com aquela sabedoria de quem viveu, resumiu numa frase a verdade que a minha filha levaria anos para entender. A forma como uma pessoa trata quem já não pode fazer nada por ela é o retrato mais fiel do caráter dela. E a Larissa tinha tratado a mãe, que já tinha dado tudo, como lixo. Isso dizia tudo sobre quem ela tinha se tornado. E eu tenho um pedido para te fazer, de coração, porque essa é a lição que eu mais quero que fique. Preste atenção em como as pessoas tratam quem serve elas, quem é mais humilde, quem não tem nada a oferecer em troca. O garçom, a faxineira, o porteiro, a mãe idosa. É aí que mora o caráter de verdade de alguém, não no jeito que a pessoa trata quem ela quer impressionar. Comenta aqui embaixo se você concorda, porque eu tenho para mim que a gente devia escolher em quem confiar exatamente por aí. E o Eduardo? O rapaz, pelo que eu soube, era um bom moço e ficou profundamente decepcionado. Não pela origem da Larissa, mas por descobrir que a mulher com quem ele ia se casar era capaz de negar e abandonar a própria mãe. Ele começou a se perguntar: se ela fez isso com quem a criou, com quem deu a vida por ela, o que ela não faria comigo um dia? Eu soube que ele teve uma conversa dura com a Larissa. Perguntou por que ela nunca tinha contado a verdade, por que tinha inventado ser órfã. E a Larissa, encurralada, tentou se justificar dizendo que tinha medo de não ser aceita. Mas o Eduardo respondeu uma coisa que resume tudo. Larissa, eu me apaixonei por você, achando que você era uma mulher que venceu na vida com esforço. Isso me deixava orgulhoso. Se você tivesse me contado que a sua mãe é uma costureira que se sacrificou para te formar, eu ia te admirar ainda mais. Mas você preferiu matá-la numa mentira a me contar a verdade. E eu não consigo casar com uma pessoa que tem tanta vergonha das próprias raízes, porque quem despreza a origem, uma hora, despreza tudo. O casamento não aconteceu. A Larissa perdeu o Eduardo, perdeu a família rica, perdeu tudo o que ela tinha sacrificado à mãe para conseguir. E perdeu não porque era pobre, mas porque abriu mão da única riqueza que realmente importava: um coração digno. Enquanto isso, eu continuei a minha vida. A dona Cleonice, quando soube de tudo, veio me procurar e me abraçou chorando, pedindo perdão em nome de uma situação que nem era culpa dela. E ela me disse uma coisa que eu guardo até hoje. Terezinha, qualquer família teria orgulho de ter uma mulher como você. A sua filha não te perdeu porque você não vale. Ela te perdeu porque ela ainda não aprendeu a enxergar o que vale de verdade. E a nossa amizade continuou. Dona Cleonice virou uma das minhas maiores clientes e amigas e me indicou para meio mundo. O meu trabalho de costura, hoje, é reconhecido na cidade inteira. E o que foi feito de mim e da Larissa depois de tudo? Eu vou te contar, porque essa parte é a mais importante. Um tempo depois de tudo desmoronar, a Larissa apareceu na minha porta. Sem a arrogância, sem o desprezo, sem a vergonha. Só uma filha, destruída, que tinha perdido tudo e finalmente enxergado o tamanho do que tinha feito. Ela chorou, se ajoelhou, pediu perdão. Disse que tinha sido cega, ambiciosa, ingrata, que tinha jogado fora a única pessoa que sempre a amou de verdade, por gente que a abandonou no primeiro sinal de problema. E eu, minha gente,
Eu perdoei. Não porque foi fácil, mas porque eu sou mãe e mãe perdoa. Mas eu perdoei de um jeito diferente do que ela esperava. Eu disse para ela: Larissa, eu te perdoo, porque o meu amor por você nunca vai morrer, por mais que você tenha tentado me matar na sua história. Mas a confiança, filha, a confiança a gente vai ter que reconstruir do zero, tijolo por tijolo, porque você não me feriu, você me negou. E negar uma mãe é a única coisa que dói mais do que perdê-la. Hoje, a gente está reconstruindo, devagar. A Larissa é outra pessoa, uma pessoa mais humilde, que aprendeu, da pior forma, que as raízes da gente não são uma vergonha a esconder, são o alicerce que nos sustenta. Ela hoje tem orgulho de dizer que a mãe é costureira. Demorou perder tudo para ela entender o que sempre teve. Teve um gesto da Larissa, uns tempos depois, que me mostrou que ela tinha mudado de verdade. Ela chegou em casa num sábado, sentou ao lado da minha máquina de costura, aquela que ela um dia teve tanta vergonha, e me pediu: Mãe, me ensina a costurar? Eu quase caí para trás. A minha filha, que passou a vida fugindo daquela máquina, agora queria aprender a manejá-la. Ela me disse que queria carregar um pedaço da minha história nas mãos dela, que queria fazer parte daquilo que ela tinha desprezado. E a gente passou aquela tarde inteira ali, mãe e filha, na frente da máquina, eu guiando as mãos dela como eu guiava quando ela era criança. Foi uma das tardes mais bonitas da minha vida, porque naquela tarde eu senti que a minha filha tinha finalmente voltado para casa. Não a casa de tijolos, mas a casa que a gente é um pro outro. E olha que lição a vida deu para ela. A Larissa passou anos achando que a máquina de costura era o símbolo da vida pobre que ela queria deixar para trás. E hoje ela enxerga aquela máquina como o símbolo mais nobre que existe, o do amor de uma mãe que costurou o futuro de uma filha com as próprias mãos. O mesmo objeto, os mesmos fios. O que mudou foram os olhos com que ela aprendeu a olhar. Hoje, quando eu me sento na minha máquina de costura, aquela mesma que pagou a faculdade da minha filha, que ela um dia teve vergonha, eu não sinto mais dor. Eu sinto orgulho, porque foi aquela máquina, aquele trabalho humilde que a minha filha desprezou, que me deu, no fim, a dignidade, a independência e o respeito que o dinheiro da família rica nunca daria. As minhas mãos calejadas, que a Larissa achava feias, são as mãos que a criaram e as mãos que me sustentaram quando ela me deixou. Não tem nada de vergonhoso nelas. Tem uma vida inteira de amor e de trabalho honesto. Hoje, a minha vida está no lugar. Eu tenho o meu ateliê de costura, pequeno mas meu, onde eu recebo as minhas clientes, que viraram amigas. Tenho o respeito da cidade pelo meu trabalho. Tenho a dona Cleonice, que é hoje uma das minhas melhores amigas, prova de que gente rica de verdade valoriza o caráter, não a conta bancária. E tenho de volta a minha filha, uma Larissa nova, mais humilde, mais gente, que aprendeu com a maior queda da vida dela a lição que nenhuma faculdade ensina. Às vezes, ela senta comigo à tarde na frente da máquina e a gente costura junto, em silêncio. E nesse silêncio cabe todo o perdão que as palavras não dão conta de dizer. E aqui vai o que eu aprendi na pele e faço questão de dividir com você. Nunca tenha vergonha de quem se sacrificou por você. E nunca deixe ninguém te fazer ter vergonha de quem você é. As pessoas de verdade, as que valem a pena, não vão te julgar pela sua origem humilde. Elas vão te admirar pela sua história de superação. Quem te despreza pela sua origem está, na verdade, revelando a pobreza da própria alma. E para você, filha ou filho, que talvez esteja me ouvindo com alguma vergonha da própria mãe simples, do próprio pai humilde, eu peço, de mãe para você, olha as mãos de quem te criou, olha as marcas nelas. Cada marca dessas é um dia de trabalho que virou o teto sobre a sua cabeça, a comida no seu prato, o estudo na sua cabeça. Não tem no mundo diploma, sobrenome ou dinheiro que valha mais do que essas mãos. E o dia em que você aprender a ter orgulho delas, você vai descobrir que a sua maior riqueza sempre esteve dentro de casa, esperando você enxergar. A minha filha me expulsou para agradar uma sogra rica e me tratou como se eu estivesse morta.
Mas ela esqueceu de uma coisa: eu estava viva, e uma mãe viva, digna e de bem com a própria consciência, é mais forte do que toda a vergonha e toda a ambição do mundo. Ela me quis apagada, e foi justamente por eu estar viva, inteira e de cabeça erguida que a verdade venceu e cada um ficou com exatamente o que mereceu. Então me conta aqui nos comentários. Você já foi julgada ou rejeitada por causa da sua origem, do seu trabalho, de quem você é? Escreve para mim, com a cabeça erguida, quem você é e de onde você veio. Porque não existe nada mais bonito do que uma mulher que carrega a própria luta como uma medalha, e não como uma vergonha. Um abraço grande e nos vemos na próxima.